Fala galerinha do oitavo ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o professor Billy de arte do Colégio Ateneu e vamos para nossa primeira aula. Vambora? Bom, vamos lá pessoal. A primeira imagem que a gente vai dar uma olhada é essa aí, ó. É a imagem da escultura de Davi, que é uma das esculturas mais famosas do artista renascentista Michelangelo, né? Renascentista por causa do período do Renascimento, né? É um termo usado aí, renascimento, ou renascença, ou renascentismo, que são termos usados para identificar esse período da história da Europa, que é aproximadamente entre meados aí do século XIV e século XVI. E Michelangelo dispensa comentários, né? O nome dele completo é Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni, mais conhecido simplesmente como Michelangelo ou Miguel Ângelo. Ele foi pintor, escultor, poeta, anatomista, por isso que ele conseguiu aí quase uma perfeição anatômica aí do corpo humano, né, nessa escultura, e também foi arquiteto italiano, considerado um dos maiores criadores da história da arte do Ocidente. Então esse trabalho dele aí retrata o heróico bíblico, né, Davi, que foi o filho de Jessé, o Efrateu, né, do clã de Pérez, descendente de Judá. Davi nasceu em Belém e foi também o segundo rei sobre todo o reino unificado de Israel, mas ele ficou mais conhecido como o Davi que matou o gigante Golias, né, com uma pedra na cabeça e depois o degolou. E ele realmente matou o gigante Golias com uma espécie de estilingue, por incrível que pareça. Na verdade é uma arma chamada funda. É uma arma de arremesso, né, constituída por uma correia, uma corda dobrada, cujo centro você coloca uma pedra, um objeto, e você lança, como se fosse uma atiradeira, uma catapulta, né? E foi assim que ele matou o gigante Golias. Bom, essa escultura tem 5 metros e 16 de altura, 5 metros e 17 de altura, foi feita de mármore, né? E hoje está na Academia de Belas Artes de Florença. Mas quando ela foi feita, ela foi encomendada pela Igreja Católica da época para ser colocada em frente a uma catedral, tá? É a Catedral de Santa Maria del Fiore, é o Duomo, né, de Florença, na Itália. Mas depois que ela foi construída, depois da conclusão dessa escultura, ela foi colocada em frente ao Palácio Vecchio, que é um palácio de Florença, localizado na Praça Senhoria da capital toscana, e atualmente é a sede da prefeitura do município florentino. E ela foi revelada no ano que ela foi concluída ao público. Em 8 de setembro de 1504, ela foi revelada ao público. Interessante é que por conta dessa natureza heróica, né, dessa estátua, ela simbolizou o sentimento de liberdade civil, tá? A liberdade civil, que são as liberdades individuais do cidadão, né? São os direitos civis, né? E as liberdades que protegem o indivíduo do poder do Estado, estabelecendo aí os limites da interferência do Estado na vida privada dos cidadãos, tá? E que nessa época realmente o Estado estava dominando a República de Florença e os poderes individuais. E percebe-se aí que os olhos de Davi são um semblante sério, assim, cauteloso, estavam posicionados em direção a Roma. E em 1873 é que essa escultura foi transferida para o interior da Galeria da Galeria da Academia de Belas Artes de Florença, né? E que está lá preservada até hoje. E lá na frente da praça, da praça pública, né, que recebeu essa estátua original do Palácio Vecchio, ficou uma réplica dessa estátua no seu lugar. Bom, pessoal, agora a gente vai analisar essa outra imagem, né, que é uma imagem dos bastidores de uma apresentação de balé. Balé, que vem do francês ballet, né, é um estilo de dança que se originou aí nas cortes italianas, justamente no Renascimento, né, e durante aí o século XV, mais ou menos, mas se desenvolveu ainda mais na Inglaterra, na Rússia, na França,
como uma forma de dança de concerto, uma dança clássica, né? É um tipo de dança assim influente a nível mundial, quer dizer, o mundo todo conhece esse tipo de dança, este gênero de dança, né? Que é muito difícil de dominar e requer muita prática. Ele é ensinado assim em escolas próprias, tá? E usa culturas próprias e sociais para informar esse tipo de arte, né? As diferentes técnicas de balé, entre elas mímica e atuação, são coreografadas, tá? E realizadas por artistas formados e também acompanhadas por arranjos musicais clássicos, geralmente de orquestra, mas ocasionalmente também vocal, tá? É um estilo assim equilibrado que incorpora as técnicas fundamentais para muitas outras formas de dança, tá? Atualmente existem assim outras modalidades de balé, entre eles a expressionista, o balé expressionista, o neoclássico, modalidades que incorporam assim elementos da dança moderna. Mas os princípios básicos do balé é a postura ereta, né, reta, ereta, o uso de indoors, né, que são rotações externas dos membros inferiores, das pernas, né, e dos membros superiores, dos braços, com movimentos circulares. Mas assim, é uma postura corporal vertical, tá? Vertical. Com disciplina, leveza, harmonia e principalmente simetria, né? Igualdade dos movimentos. Olá pessoal, vamos analisar mais uma obra, tá? De arte. Essa daí chama-se Muhammad Ali, do pintor Andy Warhol, feita em 1978, através da técnica de litografia sobre papel. Ela tem aí 76,5 centímetros por 61 centímetros no estilo pop art, tá? Bom, Muhammad Ali foi um dos maiores pugilistas do mundo, tá? Pugilista é aquele lutador de boxe norte-americano. Ele nasceu em 1942 e morreu em 2016, portanto, com 74 anos. Ele faleceu através ele sofria de uma doença degenerativa chamada mal de Parkinson, tá? E ele é considerado um dos melhores do esporte, né? Foi 3 vezes campeão mundial, o primeiro a ser 3 vezes campeão mundial de boxe, e é eleito desportista do século pela revista também estadunidense Sport Illustrated em 1999, tá? Bom, já Andy Warhol é o nosso pintor, né? Também estadunidense, norte-americano, nasceu nos Estados Unidos, faleceu também em Nova York. Ele nasceu em 1928, faleceu em 1987. Eu acredito jovem, né? 58 anos. Estranha a morte dele. Ele foi fazer uma cirurgia, depois que ele fez, né? Uma cirurgia na vesícula biliar, na vesícula biliar mesmo. A cirurgia até que foi bem sucedida, mas no dia seguinte, misteriosamente, ele faleceu. Bom, ele além de pintor, ele foi um cineasta norte-americano, né? E talvez a maior figura, vamos dizer assim, do movimento pop art, tá? O movimento pop art é um movimento artístico surgido em 1950 na Europa. Todo mundo acha que foi nos Estados Unidos, mas surgiu no Reino Unido, na Europa, tá? Mas ele alcançou a maturidade, vamos dizer assim, na década de 60 nos Estados Unidos, tá? A pop art, ela propunha que se admitisse a crise da arte que assolava naquela época, no século XX. Então, dessa maneira, pretendia, vamos dizer assim, mostrar com suas obras a massificação da cultura popular capitalista. Tá? Então, procurava a estética das massas, tentando achar aí a definição do que seria a cultura popular, a cultura pop, aproximando-se
do que costuma chamar de kitsch, tá? Kitsch, que possui um significado assim, a aplicação meio controversa, mas é usualmente empregada nos estudos de estética para designar uma categoria de objetos vulgares, baratos ou bregas, né? Enfim, que copiava a referência da cultura erudita, né, clássica, mas sem critério, sem atingir o nível da cultura clássica. Então diz que a pop art é um marco da passagem da modernidade, né, para o pós-moderno na cultura ocidental, fazendo uma certa crítica ao capitalismo, tá? E essa técnica que ele usou, esse suporte para fazer essa obra de arte, o Andy Warhol utilizou a litografia, que lito, quer dizer pedra, e grafia escrita, né? Quer dizer, é um tipo de gravura que envolve a criação de marcas ou desenhos, mas não é uma gravura tipo igual um carimbo que se fazia, não, é uma gravura diferente, tá? Porque é sobre uma matriz, sobre uma pedra calcária, né? Ele faz um desenho com lápis gorduroso, tá? Bem gorduroso, e há uma reação química ali da água e do óleo, né? E aí, ao contrário das técnicas de gravura como a litografia, ela é planográfica, quer dizer, ou seja, o desenho ele é feito através do acúmulo de gordura sobre a superfície da matriz, e não através de fendas ou buracos, né? Ou sulcos, vamos dizer assim, na pedra. Daí que se fazia como se fosse um carimbo, né? No caso da xilogravura, era assim, e na gravura em metal também. Tá? Então, essa é a litografia. Bom, pessoal, por hoje é só. Anotem as dúvidas, que na sala de aula a gente discute sobre elas, tá bom? Um beijo, valeu, fui!